Boa tarde, tudo bem, gente? Meu nome é Renata. Eu estou aqui nessa tarde agora para me apresentar para vocês, para que vocês me conheçam, já que a gente vai começar a ter alguns vídeos aqui no nosso canal. Prometo que não vão ser vídeos longos, vão ser vídeos curtinhos, mas para que tudo isso comece, eu vou me apresentar para vocês primeiro, para vocês conhecerem. Quem é a Renata? O que a Renata vai fazer aqui? De onde a Renata veio? São perguntas que a gente faz, né? Quem eu sou? Para que estou aqui? De onde eu vim? E foram perguntas que eu também sempre me fiz durante a minha juventude. Sou formada em psicologia há 10 anos, tenho especialização em dependência química, alguns cursos, né, na área da educação. Atualmente estou terminando a minha formação em psicologia escolar e estou na especialização em logoterapia análise existencial pela Unilife. E como eu falei, eu me questionava muito sobre a vida desde a minha adolescência. Eu sempre lembro das cenas quando eu ia para a escola e eu caminhava e às vezes eu me perguntava: para que eu estou aqui? Para que eu nasci? Eu nem pedi para nascer, como todo jovem, né? Como todo adolescente. E assim eu fui me tornando bem introspectiva. Mas eu era uma criança muito espontânea. Tenho várias fotos onde eu gosto de rever as minhas fotos de quando eu era criança, onde mostrava-se muita espontaneidade. Eu pensava e falava. Uma característica de muita autenticidade, né? Que são características das crianças. E durante a adolescência eu fui me fechando um pouco. E na época de fazer uma graduação, eu optei pela psicologia porque eu quis conhecer o ser humano, né? O ser complexo. Alguém que uma hora parece estar bem, outra hora parece não estar. Quanta inconstância. E eu não conseguia entender algumas pessoas com as quais eu me relacionava e eu disse, sabe, eu vou fazer psicologia. E até então eu não sabia nada sobre psicologia, não conhecia nenhum dos autores, o que estudaria, eu só sabia que lidava com pessoas. E morava em Santa Maria na época, entrei no ano de 2005, né? Desde quando eu estava no final do ensino médio, no último semestre do terceiro ano, eu já queria fazer psicologia, mas custou um pouquinho até eu conseguir entrar. E no ano de 2005, eu comecei em agosto e fui me questionando sobre algumas ideias que eu estava aprendendo, e eu parava, pensava e refletia, mas será que é só isso? Será que o ser humano é só isso? Tão simples assim? Por que então é tão difícil das pessoas mudarem? As pessoas às vezes estão presas num ciclo vicioso. E então no ano de 2008 eu passei por algumas questões pessoais. Quem sabe num outro momento a gente conversa sobre isso, né? Mas eu acabei também pensando em desistir da psicologia, né? Eu disse, não vai dar conta, eu não vou dar conta. Como pessoa, como profissional, eu já tinha feito um estágio no Lar das Vovozinhas, né? Uma instituição de Santa Maria, com os idosos, e eu me questionava também se eu seria uma boa profissional. Foi aí que eu procurei um professor de fenomenologia, contei a minha experiência, o que eu havia passado e que eu não estava concordando com algumas ideias da psicologia, sabe? Como todo mundo que às vezes se questiona, assim, não aceita algumas coisas. Por esse motivo que eu fui para psicologia, né? E então eu acabei tendo essa indicação do meu professor para ler sobre Viktor Frankl, o
criador da logoterapia. E aí eu disse, é por aqui, é nisso que eu acredito, é isso que tem a ver com a minha crença de ser humano como bio, psico, sócio espiritual, onde não se pode deixar de lado, né, o espiritual, que era algo que antes não fazia parte da minha vida. Então eu comecei a estudar a logoterapia e já pensando lá na frente, e agora? Como é que vai ser meu TCC? O que eu vou escrever? Para onde que eu quero trabalhar? E eu sempre gostei de ter um caderno, né? Fazer algumas anotações. E eu lembro que eu escrevi naquele caderno que eu queria trabalhar com dependência química. Eu queria trabalhar em comunidade terapêutica. E foi assim que eu comecei após a minha graduação. Logo que terminei, já comecei a trabalhar numa comunidade terapêutica de uma cidade próxima, Santa Maria, e iniciei também a especialização em dependência química pela FURG, Universidade do Rio Grande. E sempre tendo o olhar, o viés da logoterapia, de olhar o ser humano de uma maneira bio, psico, sócio, espiritual. E no ano de 2012, quando eu retornei para minha cidade, eu comecei a atender no consultório, eu abri o consultório, fiquei até o ano de 2015. Depois eu foquei somente, né, na área da dependência química, trabalhei em CAPS AD, comunidade terapêutica tanto masculina como feminina, e também desenvolvendo projetos sociais na área da educação, em escolas da minha cidade. Fui líder de uma ONG aqui, né, na cidade de Santiago, onde nós desenvolvíamos algumas palestras nas escolas, realizávamos reuniões depois que concluíamos, né, o projeto desenvolvido, então se mantinha um vínculo. E ali também pude desenvolver, trabalhar com esses adolescentes, né, pré-adolescentes, até mesmo a criação de teatros, né? Então foi um período, um momento muito, muito legal, onde daí também eu fiz um curso de capelania escolar para também poder, né, atender essas demandas espirituais dentro das escolas. E então eu concluí esse período, fechei esse ciclo na minha vida da liderança dessa ONG no ano de 2016, final de 2016, e comecei a desenvolver projetos pessoais ligados à prevenção, ao abuso sexual, né, a questão de emoções, identidade, projetos até mesmo, né, no sentido projetos de vida, falando sobre diversos temas nas escolas aqui, onde eu fazia rodas de conversa, bate-papo com os alunos e depois, em alguns momentos, fazia alguns atendimentos. Esses trabalhos foram desenvolvidos aqui e também outros eu realizei numa outra cidade aqui do meu estado. Mas eu sempre tive esse desejo de aprofundar ainda mais na questão, né, da logoterapia. E esse ano estou fazendo a pós em logoterapia análise existencial pela Unilife. Então estou retomando, né, os estudos depois de um período, né, de 8 anos aí sem estar numa pós ou mestrado, mas sempre fazendo cursos de formação, né, sempre me atualizando, participando de alguns cursos, mas esse ano eu pude voltar mesmo dentro daquilo que é o que eu amo, né, porque desde da época da minha graduação eu acabei fazendo meus estágios finais em psicologia comunitária e na psicologia escolar,
E eu sempre tive esse desejo, né, de poder também, além de trabalhar com a dependência química, trabalhar nas escolas. E então, de alguma maneira, eu pude realizar esse desejo, mas eu ainda sonho mais, ainda quero mais. E eu vejo que agora, nesse período da pandemia, a educação realmente passou por um processo onde muitas coisas foram desconstruídas para novas coisas se construírem. E não tem como a gente pensar em educação para o futuro da mesma maneira como era antes. Eu sempre trabalhei dessa forma nas escolas, acolhendo, ouvindo as crianças, os jovens. Desenvolvi alguns projetos também com professores, mas mais era com o público jovem. A minha identidade é muito assim, de trabalhar com a juventude. Então eu pude ouvir eles e perceber o quanto eles querem mais. Não é que eles não tenham vontade, eles têm. Mas às vezes o próprio professor está um pouco desgastado, desmotivado. E a gente precisa entender que a gente precisa acolher esse estudante. E que ele ali tem coisas para te passar. Então, nas minhas escutas, nas minhas conversas, nas minhas trocas com eles, eu sempre falava algo. Que o que eu ia fazer nas escolas era procurar revolucionários. Quem seriam os próximos que iriam revolucionar o futuro da nossa nação? E eu dizia para eles, se alguém aqui quer ser professor, quer ser advogado, vocês vão ser. E vocês vão ser o melhor advogado, o melhor professor. Vocês vão fazer aquilo que vocês foram chamados para fazer com excelência. E tudo isso eu vejo a logoterapia, sabe por quê? Porque a logoterapia, ela trabalha com a questão de valores, do sentido da vida, onde tu precisa entender que, na verdade, a tua vida tem um sentido quando tu faz algo, quando tu te doa para alguém. Então, no momento que tu escolhe uma profissão, quando tu escolhe algo para te fazer, tu precisa te entregar por inteiro. E é assim que eu me vejo como psicóloga. Eu amava estar frente a frente alguém, ouvindo ele a respeito das suas questões. Eu estava ali por inteiro. Hoje eu estou mais focada na questão dos meus estudos, eu não estou atuando, mas durante esses 10 anos, eu realmente estava frente a frente. A cada pessoa que eu atendia era uma pessoa única, onde eu ouvia. O meu público maior dos atendimentos eram homens, a maioria das comunidades onde eu trabalhei foram homens, e eu vejo que o papel do homem atual precisa ser resgatado. Isso também é algo que a gente pode conversar aqui. Quem sabe a gente possa trazer alguns convidados também. Mas o que eu quero, assim, deixar hoje esse vídeo contando um pouquinho, de quem é Renata. E quero deixar algo aqui para você. Pode me chamar de Renatinha, que é uma forma carinhosa que eu também gosto de ser chamada, e que essa é a minha identidade. Sou pequenininha, então por isso eu gosto muito de ser chamada de Renatinha. E eu espero que em 2021 a gente possa construir ideias ainda melhores a respeito da educação. Um forte abraço, meu imenso Brasil, que eu amo. Eu sou gaúcha, mas o meu coração bate pelo Brasil. E eu acredito, sim, que a nossa nação ainda vai ser conhecida como a nação da educação. Eu sou de uma cidade onde ela é conhecida como a cidade dos poetas, a cidade educadora.
Então, eu acredito que toda a nação brasileira vai ser conhecida como a nação, a pátria educadora. Um forte abraço.